Só, pessoal, assunto sério agora, viu? A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou recentemente uma influenciadora digital a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ofensas racistas dirigidas a Tati, que é filha dos atores Bruno Galhaço e também Giovanna Elbank. A decisão ela foi proferida após a influenciadora ter sido denunciada por ataques racistas cometidos isso em 2017, quando a criança tinha apenas 4 anos de idade. Olha só, já aqui na Paraíba também não tem diferença não, viu? 3 servidoras do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba viraram alvo do Ministério Público após um suposto caso de racismo religioso. É um assunto polêmico que envolve muitas coisas, né, ao redor, por isso esse é o nosso assunto de hoje do quadro Meus Direitos. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. Pois é, doutor Jurandir Pereira já está aqui com a gente e hoje trouxe convidado, é o advogado Rafael Dunda. Bem-vindos, rapazes, aqui no programa de hoje. Um prazer recebê-los. Obrigado, prazer estar aqui novamente. Boa tarde. Tudo tranquilo. Vamos começar logo abordando esse assunto que a gente tem aí envolvendo essa influenciadora. Crime de 2017, achando que estava esquecido, impune, porém tem consequência, assim, tudo que você faz que não vai de acordo com a lei. Então isso foi prova viva, né? Depois ela até apareceu um vídeo chorando, dizendo que tinha pedido perdão, enfim. Mas depois do que falou, depois do que disse, aí tem que se ver realmente com a justiça, né, doutor Jurandir? Pois é, né? Boa tarde, Paraíba. A gente está aqui falando em um caso que aumentou, não só como ela, mas aumentou em 222%, né? Pelo relatório anual de segurança pública de injúrias e crimes. Antes eu quero mandar um beijo para a telespectadora Dona Maria das Graças, das Neves e Rosário. Todas as Marias foram ontem. A gente tem várias Marias que realmente assistem aqui nosso programa. Um abraço aí para todos. Que foram lá no escritório, super são telespectadoras, já falaram com a gente e aqui fica registrado o beijo também. Pois então, hoje eu trouxe aqui um que é já conhecido nosso, doutor Rafael Dunda, para esclarecer isso. Inclusive, a gente teve aqui novamente, doutor. Né, doutor? Muito bem-vindo. A gente teve semana passada, inclusive, também o caso das servidoras do Tribunal de Justiça, né? E que o Ministério Público da Paraíba fez o acionamento porque foi algo que se tornou corriqueiro também na Paraíba. Então, vamos começar falando principalmente desse primeiro tema. O que é racismo, doutor? Perfeito, doutor Jurandir, Wesley, prazer novamente aqui. Obrigado a todos os telespectadores por estarem assistindo a gente. Eu acho que a gente primeiro precisa desmistificar a questão do racismo, né? O racismo, ele muitas vezes é trazido como preconceito à discriminação apenas da cor. Mas a gente precisa levar um pouco mais adiante essa distinção, porque o racismo ele pode ser o preconceito e a discriminação pela raça, pela etnia, principalmente também, em grandes números aqui no Brasil, a forma religiosa que o racismo está presente. Então, assim, antes da gente adentrar no mérito desses casos que têm sido tão conturbados ultimamente e têm chocado o Brasil inteiro, né, eu queria aqui também fazer uma distinção, porque a gente está tão acostumado a ouvir do racismo e a gente muitas vezes nem sabe de fato do que é que se trata. E a gente confunde o racismo com injúria racial. E o racismo, ele busca atingir normalmente uma coletividade. O racismo é um crime que atinge a dignidade humana, a Constituição Federal, e ele fere os direitos que são trazidos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, assim, o racismo é imprescritível, o racismo ele não precisa de movimentação das partes para buscar uma denúncia, o Ministério Público que toma conta disso. Já a injúria racial é um crime comum, né? É o crime contra a honra da forma racial, que também ele tem uma pena. E aqui eu trago um dado interessante. Em 2023, houve uma lei que equiparou a pena da injúria racial com o racismo. A pena que passou de 1 a 3 anos foi de 2 para 5. Então a gente já tem um avanço, um pequeno avanço para a realidade que a gente vive, mas já um grande avanço para a sociedade como um todo. Então, doutor, é um avanço nesse caso, essa condenação aí pelo menos em 8 anos, né? Que a gente viu, é algo muito explícito, né? Ela chorou, não foi, Wesley? Também, dizendo que já tinha pago, pedido perdão. Só pedir perdão resolve, doutor, nessa remissão de pena? Jamais. Então a questão é a seguinte: muitas vezes a gente, até na brincadeira, diversas pessoas cometem atos racistas e não sabem que de fato estão cometendo um crime. E aqui eu falo novamente a questão do racismo religioso, a questão do racismo da cor,
da nacionalidade. Enfim, essa foi a maior pena que o Brasil teve até hoje relacionada ao crime de racismo. E mais um dado, essa foi até hoje a única pena de regime fechado. A gente está em 2024, a gente vive o racismo há séculos atrás, desde a escravidão, e essa foi a primeira pena que o país teve com regime fechado, literalmente preso. Caramba, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa isso, você está me falando aqui das questões das brincadeiras, doutor. A gente vê que hoje na Paraíba, ali ao redor da UFPB, tem muitos venezuelanos, hoje estão espalhados aqui na cidade. E aí o pessoal tira a brincadeira em não ajudar, em não ceder alimentação, e faz até brincadeira com o idioma. Isso também é considerado racismo, a gente não consegue ainda linkar e imaginar sobre, né? Também. E prova justamente, doutor Rafael, essa questão de que, eu tenho dinheiro, eu posso pagar e eu vou ficar livre e continuar fazendo isso. Então já prova que realmente, quando você comete esse crime, todo mundo, independente de classe social, gênero, raça, enfim, está ali apto a pagar justamente pelo que cometeu, né? Exatamente, porque aqui a gente tem a imagem da justiça de fato servindo ao papel dela, né? Que é buscar atrelar a realidade que a gente vive. Hoje nós temos uma população, por exemplo, negra, maior no Brasil e temos uma discriminação imensa. Hoje o segundo maior caso de racismo é o racismo religioso. Tivemos um caso recentemente em Brasília, onde uma jovem de 14 anos foi proibida de assistir aula, pois ela estava com uma imagem religiosa no pescoço umbandista. Então, assim, é um caso completamente fora de nexo. Inclusive, o pai de santo dela foi na escola resolver a situação e ele foi também xingado pelo diretor da escola. Então, assim, virou um verdadeiro bafafá, né? É muito complicado, né? E a gente vê que, doutor, também, que esses links acontecem também por meio de ameaça, né? Acaba que o racismo também já puxa um outro crime aí. A gente está falando também de calúnia, difamação, a gente está falando de tantos outros. A gente tem alguma característica que a gente pode linkar ameaça também com essa questão de racismo? Muitas vezes, doutor Jurandir, a questão é que o racismo ele é diretamente praticado já também com o viés de agredir e ameaçar a pessoa. Muitas vezes ali numa briga de rua, você está com os nervos à flor da pele, ameaça uma pessoa com falas racistas também. Então, tudo está diretamente ligado à ameaça, à injúria racial, o racismo. E apesar dessas figuras poderem se confundir muito, você precisa ter muito cuidado, porque elas têm sim penas e a justiça sim tem buscado cada vez mais bater em cima desses pontos que já não deveriam existir mais. A gente está em 2024 e isso é infelizmente tão comum. Exatamente, perfeito. Isso de fato é um assunto, gente, que gera muita repercussão, por isso que a gente sempre abre o nosso WhatsApp aqui para você participar, quem sabe contar até uma situação que você viveu, se já foi vítima, inclusive, ou se já presenciou de racismo, né? Então participa com a gente. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer também algumas perguntas para esclarecer se é mito, se é verdade, porque muita gente acha que é verdade, que não é, enfim. E doutor Rafael e doutor Jurandir vai estar explicando com a gente já. Combinado? Combinado. Pois é, a gente muda agora de assunto, vamos falar agora de uma